dia a todos e a todas. Nós vamos dar início, uma breve cerimônia de transferência da direção, dessa direção que findou ontem, para a nova direção, professora Maria Arminda e professor Paulo Martins, que terão, então, a incumbência nos próximos 4 anos de dirigir a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu quero, neste momento, agradecer imensamente a todos, funcionários, professores, colegas, todos aqueles que tinham responsabilidade de chefias, secretárias, né? E dizer que o caminho foi árduo, mas valeu a pena, né? Eu quero também dizer que a Faculdade de Filosofia é um desafio permanente, né? Por mais que nós tenhamos alcançado um estágio da nossa carreira docente, de pesquisa, né? O acúmulo de experiência não é suficiente, muitas vezes, para que nós possamos enfrentar a complexa gama de problemas que serão, né? Mas eu tenho certeza que, com inteligência, com, vamos dizer, paciência, né? Com a possibilidade de ouvir os diferentes pontos de vista, os diferentes argumentos, com o objetivo de encontrar soluções, vamos dizer, consensuais, mesmo que elas sejam temporárias, foi possível, e eu creio que sempre será possível, administrar uma faculdade com esta complexidade. Neste momento, eu quero desejar à nova direção que, ao assumir, né, essa tarefa, não é? Porque não é só um cargo, não é só uma função. Na verdade, é uma tarefa, não é? É uma tarefa institucional, é uma tarefa política, é uma tarefa acadêmica, não é? E, portanto, é preciso que essas tarefas estejam, todas elas, de alguma maneira, harmonizadas, não é? Eu tenho certeza que a nova direção saberá fazê-lo, não é? E quero, então, desejar a nova direção que assume os meus votos de pleno êxito nos seus planos de trabalho, no seu programa, seus propósitos, não é? E que possa, não é, garantir que a Faculdade de Filosofia continue sendo uma referência nacional e internacional no campo das humanidades e também uma referência na Universidade de São Paulo, não é? Eu acho que assegurar o nosso lugar, né, no conjunto das unidades, no conjunto da USP, é uma tarefa extremamente importante, né? Eu tenho certeza que eu serei muito bem sucedido, como outras oportunidades aconteceu, né? Não é a primeira vez que nós já estávamos há pouco falando, né? Quer dizer, essa dobradinha Sérgio Adorno e Maria Arminda vem vindo de alguma época. Eu sucedi a professora Maria Arminda na coordenação da área de Sociologia na CAPES. Depois eu fui secretário executivo da Ampox, e ela me sucedeu na secretaria executiva da Ampox, né? Então, há uma espécie de uma cumplicidade nesta alternância, né? E eu tenho certeza que ela saberá dar continuidade ao que esta administração fez de bom, saberá corrigir os nossos defeitos, saberá enfrentar as nossas dificuldades, né? E, com isso, eu, simbolicamente, passo a chave da sala da diretoria. Tá certo? Bom, agora você sente aqui. Eu vou para... Não.
Bom dia. Rapidíssimas palavras. Eu quero cumprimentar a todos, ao senhor diretor Sérgio Adorno, ao vice-diretor João Roberto Faria, cumprimentar os professores aqui presentes, cumprimentar os meus colegas, os funcionários, os estudantes. Quero cumprimentar meu novo parceiro, amigo novo, professor Paulo Martins, mas não menos um amigo de raras afinidades, ao contrário. E o professor Sérgio, na última congregação, eu, saudando o professor Sérgio, lembrei que a nossa geração transformou a utopia que tanto acalentávamos na utopia em relação à universidade. É uma geração que não abriu mão dos seus compromissos. E aqui também percebo, olhando fundo, que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas tem tido, com interregnos, uma sequência de cientistas sociais. E isso quer dizer, talvez, alguma coisa. E talvez isso também queira dizer sobre esses nossos compromissos públicos, que estava ligada à nossa geração. Eu recebo essa incumbência de dirigir a faculdade com honra, com um sentimento de responsabilidade, com uma sensação também de alegria. Eu me formei nessa casa e eu tenho imenso orgulho por ela. Por isso estou tão emocionada. Mas, igualmente, com a consciência de estar diante de um imenso desafio. Desafio que se expressa no gigantismo da nossa faculdade, sobretudo em função dos intensos problemas vividos na nossa instituição. A Faculdade de Filosofia é uma instituição que expressa, como nenhuma outra, os problemas atuais da sociedade brasileira e expõe o dilema das universidades públicas no país. É uma espécie de teatro do mundo. Acrescente-se a isso os seus próprios dramas, pois, como grafou o grande romancista, a infelicidade é sempre particular. Cada um é infeliz à sua maneira. Nesse contexto, a nossa faculdade é o cadinho da variedade de valores, da fragmentação social, da emergência de subjetividades, traços tão característicos da nossa contemporaneidade. Ela é o palco das questões agudas da USP e mesmo do Brasil, mas que se traduzem de modo próprio. Parece haver uma espécie de revolta dos filhos contra os seus pais fundadores. São os tempos de institucionalização das universidades de massas que questionam os modelos existentes. São os tempos de uma cultura geracional que aponta tanto para a dissolução dos padrões cotidianos de convivência, quanto para a invenção de uma nova ideia de sociedade, pelo menos de um novo modelo de universidade. Navegar nessas águas revoltas não é fácil, mas é preciso. Caso
nós acreditemos na importância das universidades e caso estejamos convencidos que, a despeito das tensões e da sensação de um mundo em dissolução, cremos na viabilidade, ou pelo menos na necessidade de buscarmos em conjunto o nosso caminho. Sublinho em conjunto, não como pensamento de uma direção. Todos nós, todas as categorias que compõem a Faculdade de Filosofia, todos os seus mestres, os seus ex-diretores, o seu importante patrimônio humano, muito que não encontra disso no conjunto das instituições universitárias, com o seu corpo funcional altamente qualificado e comprometido com a direção da faculdade, um corpo funcional que sempre nos distinguiu e que merece respeito e que merece ser representado, e com os seus estudantes. O momento é de franco diálogo, de parcerias, de busca de entendimento. As nossas dissensões têm fragilizado e mesmo questionado o lugar de relevo ao qual temos direito, tanto na USP quanto na sociedade. Esse nosso patrimônio intelectual foi e tem sido responsável pela formação de uma inteligência moral paulista e mesmo brasileira. Crítica na sua construção, por isso, voltada ao futuro. Progressista e mesmo radical em relação aos seus princípios. Esse lugar é nosso e não deve estar vago. As questões puramente domésticas não podem dificultar o nosso direito inexcedível de oferecer uma imagem forte de nós mesmos. A diversidade de posições, de visões de mundo, de percepções, sempre foi a nossa característica proeminente. É o nosso legado. Mas se o diverso é a nossa riqueza, não podemos submetê-lo a concepções unitárias ou que tendam a afirmações impositivas. Há um futuro a ser construído da faculdade, da universidade e mesmo do Brasil. A sua construção exige a participação de todos e o reconhecimento de cada um. Por essa razão, a diretoria que se inicia reforça, como sempre se fez nessa casa, e como os diretores que agora deixam a responsabilidade fizeram, e fizeram com um compromisso público superior, e nós temos que agradecê-los. Essa casa sempre exercitou o diálogo. Será uma diretoria de portas abertas, o que significa agir com a Faculdade de Filosofia, não sobre a Faculdade de Filosofia. Esse é o nosso principal desafio. O desafio de afirmar o lugar da faculdade, o lugar de afirmação de políticas acadêmicas, o lugar de vocalização de visões grandiosas que se situam para além do entendimento da vida universitária como domínio dos meios de administração, tão encontradiço nos dias de hoje, mas também eticamente fundamentada no seu compromisso público.
Somos uma instituição pública preservada e mantida por uma sociedade desigual, injusta e em franco conflito. Essa ética da responsabilidade é o norte do compromisso verdadeiramente público. Público e republicano. O rompimento desses princípios superiores da instituição fará da Faculdade de Filosofia mero sintoma social dominante, inviabilizando o seu recuo crítico, tornando-a apenas uma agência ao lado de todas as outras. Eu peço a colaboração de todos. Quero dizer que todos aqui são fundamentais para a gestão. Quero agradecer muitíssimo o legado que recebo e que nós recebemos, professor Paulo Martins. Um legado que nos vem de décadas, mas cuja diretoria que agora deixa a gestão dessa casa manteve, a despeito de muitas dificuldades às vezes. Muito obrigada, professor Sérgio Adorno. Muito obrigada, professor João Roberto Faria. A faculdade tem muito a lhes agradecer. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. O Paulo queria falar. Não, deixa eu falar. Tá bom, tá joia. Eu consulto o meu colega, professor Paulo Martins, se gostaria de proferir algumas palavras. Brevemente, bem brevemente. Senhor diretor, senhor vice-diretor, caros e caras colegas, hoje, Maria Arminda e eu começaremos a trabalhar nas funções de diretora e vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Alma mater da USP, fundada em 1934, nossa faculdade é tão grande quanto são os desafios de gestão inerentes à sua complexidade. Seus 13 mil alunos, 440 docentes, 360 funcionários técnico-administrativos, aproximadamente, são responsáveis, diretos, pelo exercício de um trabalho acadêmico crítico que historicamente nos caracteriza e diferencia no concurso das faculdades de mesmo cerne no Brasil e no mundo. Ainda que existam pessoas que sistematicamente tentem vilipendiar a nossa Faculdade de Filosofia, alegando uma série de problemas, muitos deles, é certo dizer, reais, mas outros tantos absolutamente não verídicos, nossa Faculdade de Filosofia ainda é o centro da discussão sobre humanidades mais qualificado no Brasil e na América Latina. Nossa principal proposta, minha e de Maria Arminda, ou melhor, nossa proposta preliminar, foi e é e será a da reconstrução do diálogo e de sua manutenção, da cozedura de nosso tecido social, esgarçado ao longo do tempo pela inoperância de muitos de nós, ou mesmo por uma intransigência, muita vez cega, de todos nós. Tal esgarçamento aflige não somente as relações intrasetoriais da nossa faculdade, mas também as relações extrasetoriais. Somente sob a égide da civilidade, da democracia e da ética,
com nossa força restabelecida, seremos capazes de enfrentarmos uníssonos nossos detratores. Essa tarefa que nos impusemos e que foi compreendida por parcela significativa de colegas é tarefa ingente, que exige de nós ousadia, talvez força, não sem esquecermos de certa dose de boa fortuna, em seu sentido antigo, de uma boa dose de sorte, da psique grega. Entretanto, e sobretudo, vale lembrarmos, nesse caso, as palavras de Virgílio, no canto 10º da Eneida, no verso 284, quando diz: aquele que ousa, a fortuna ajuda. Ou, ainda, as palavras de Plínio o Jovem, numa das suas epístolas no livro 6º, quando dizia que a fortuna, esta mesma fortuna, ajuda os fortes. Tenho certeza de que Maria Arminda e eu estamos absolutamente preparados para enfrentar tais desafios, com coragem, firmeza de propósitos, ética e muito respeito a todos que compõem a comunidade acadêmica, sem nunca deixarmos, é lógico, de ousar. Obrigado. Bom, agradecemos a presença de todos. E aqui tem um café, convidamos para um café. Muito obrigada.